Olá, amados, graça e paz. Mais um domingo na presença do Senhor, amém? Domingo de ceia, domingo de cultuarmos ao Senhor nosso Deus. O salmista declara no Salmo 118, versículo 24: Este é o dia que fez o Senhor, regozijai-vos nele e se alegrai nele. Então, amados, esse foi o domingo que o Senhor nos fez, para que possamos nos alegrar, nos regozijarmos nele, porque ele tem grandes coisas para fazer nessa noite. Que seja uma noite que possa trazer a memória às nossas vidas. E eu quero começar a louvar ao Deus, quero começar a agradecer o nome do Cordeiro, que veio para todo sempre, que morreu, mas ressuscitou. E hoje nós vamos comemorar, junto com o pão, junto com o vinho, e declarar que Ele vive, Ele ressuscitou. Nós te exaltamos neste lugar, Deus. E queremos te agradecer, porque o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom. Toma as nossas vidas, toma este culto, toma a palavra, toma a ministração da ceia. Senhor, cada irmão, cada casa, vai de encontro a cada casa agora, Pai. Onde estiver o alcance das nossas vozes, nós te pedimos, Jesus, entra nessas casas, entra nesses lugares. E nós entendemos isso. O Senhor não escolhe lugar, o Senhor não escolhe casa, Ele quer entrar, Ele bate, Ele quer entrar. E nessa noite, Deus, Tu venha bater através da canção, através das palavras, através das orações. Tu venha, Senhor, estar ministrando ao coração da igreja do Senhor, reunidas, como Atos dos Apóstolos diz, estavam reunidos e juntos, compartilhavam do pão, do vinho, e eles tinham tudo em comum. Que essa igreja possa se levantar em Parque das Garças, que essa igreja possa levantar no estado do Rio de Janeiro, que essa igreja do Partido Pão possa se levantar no Brasil, que essa igreja do Reunir em Casa possa se levantar em todo o mundo, em nome de Jesus. É um tempo que estamos vivendo para aprendizados, para vivermos junto em casa, compartilhar do pão, compartilhar do vinho, compartilhar da presença do Senhor. Não queremos, Senhor, sair dessa situação sem não ter aprendido nada. Nós estamos aprendendo, Pai. E louvamos o Teu nome, porque melhor é dar do que receber. Como Jesus, assim quero ser. Dar a quem pede, ao que tem fome. Contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Da minha vida, meu coração, a mão estendida de amor e perdão. Assim foi Jesus quando a vida nos deu. Contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Tanto Deus me amou, por isso Ele deu. Não o que sobrou, mas o melhor.
Ele deu a sua vida por minha vida. Não o que sobrou, mas o melhor quero ser. Assim como Deus me amou. Ele te amou também, amado? Também eu quero amar. Pois sei que é impossível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Pois sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Tudo é possível amar e dar. Se é possível amar e dar. Se é possível amar e dar. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pois o anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias passou por caro e dir. Pois o anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse: me despertou.
contigo, Deus. Somos um contigo, Senhor. Tu és a nossa pedra, Senhor. Tu és a nossa pedra. Tu és a nossa pedra angular. Tu és a nossa pedra angular. Senhor.
seja a chama que arde todo dia em nós, e que o amor do nosso Deus seja força pra viver. És tu, Pai. Olha só, no final desta vida nos veremos face a face e pra sempre te adoraremos. Esse é o dia que nós vamos viver. És tu, Pai. Vai chegar esse dia, meu amado. Diga comigo. E ao final, estamos terminando esta vida. Nós nos veremos face a face e para sempre, te adoraremos, te adoraremos. Oh, aleluia, aleluia. És tudo, Pai, para nós. Que glória, do Senhor. Oh, a igreja caminhar, a justiça do Senhor seja chama que arde em nós, e o amor do nosso Deus seja força pra viver. És tudo para nós, que a glória do Senhor mova a igreja caminhar, que a justiça do Senhor seja a chama que arde em nós, que o amor do nosso Deus seja força pra viver. És tudo para nós. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos, boa noite. Que realmente a paz do Senhor seja conosco, eu creio que tem sido. Nós estamos aqui para trazer uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas, uma palavra de reflexão do Senhor aos nossos corações. Eu quero convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, capítulo 1, no versículo 5, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo que fala sobre o anúncio do nascimento de João. E daí nós vamos extrair algumas lições para as nossas vidas. Tem sido um tempo de aprendizado, esse tempo em que nós não podemos nos reunir no templo, mas que o Senhor tem desejado trazer aos nossos corações a consciência de que nós somos o templo, nós somos a igreja. Acredito que os irmãos tenham encontrado e nós vamos ler a partir do versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher,
dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Essa palavra, né, que o Senhor trouxe ao meu coração, me chamou a atenção, né, alguns pontos, mas antes eu quero começar falando um pouco sobre Zacarias e Isabel. Aqui pela palavra, nós vemos que Zacarias era um sacerdote, que está falando aqui da ordem de Abias, e essa ordem dos sacerdotes foi estabelecida por Davi. Se nós olharmos lá em 1 Crônicas 24, nós vamos ver lá a ordem dos sacerdotes, né, a posição, as turmas. E Zacarias era um sacerdote da ordem de Abias, que era ficava na 8ª posição. E Isabel era das filhas de Arão. Então, se nós observarmos, a Isabel também, ela vinha, né, de uma linhagem sacerdotal, né? A gente sabe que os homens eram sacerdotes, mas ela era das filhas de Arão. E a gente pode lembrar que lá em Êxodo está escrito que o Senhor constituiu Arão e os seus filhos sacerdotes, né? Então a gente pode considerar que Isabel era também de uma linhagem sacerdotal. E algumas coisas que a Bíblia fala aqui sobre esse casal chamaram a minha atenção quando a Bíblia diz que eles eram justos perante Deus e vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que eles não tinham filhos, porque Isabel, ela era estéril e os dois já eram avançados de idade, né? E por ser de uma linhagem sacerdotal, né, todos dois, talvez isso pudesse ser um motivo de desonra, porque nós podemos nos lembrar de Sara, de Ana e de outras mulheres que eram estéreis, e a gente sabe a importância disso, né? Da mulher ser mãe, da mulher gerar filhos, e naquele tempo era um motivo de desonra, né, para a mulher não poder gerar filhos, e talvez isso também gerasse um constrangimento para Zacarias por ele ser sacerdote, ser um sacerdote que não teria uma descendência, né? Mas e eles já eram avançados em idade, então a possibilidade deles terem um filho era realmente impossível, né? Isabel possivelmente já não tinha mais o seu útero funcionando como o útero de uma mulher que poderia gerar um filho pela idade que ela tinha. Apesar da Bíblia não dizer aqui a idade que ela tinha, né? Ressaltou que eles eram avançados em idade. E outra coisa que me chamou a atenção foi que Zacarias ele estava exercendo o seu sacerdócio diante de Deus, né? E que ele fez uma oração ao Senhor. E a gente vai estar trabalhando essas coisas que eu destaquei aqui, né? Mais detalhadamente, para aquilo que o Senhor quer trazer às nossas vidas com essas situações. Então, a primeira coisa, né, que me chamou a atenção era que eles eram justos diante do Senhor. A Bíblia fala de outros servos do Senhor, como Noé, como Jó, que receberam também, né, esses atributos, né? As pessoas deram testemunho deles, o próprio Deus, né, os autores dos livros deram testemunho dessas pessoas como retas, tementes, íntegras diante do Senhor. E aqui a palavra diz, né, Lucas dá testemunho de Isabel e Zacarias dizendo que eles eram justos perante Deus e que eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, né? Essas são atitudes, posicionamentos, né, de servos do Senhor. E o que me veio ao coração é que essas virtudes, essa postura, né, de santidade, de obediência, é uma resposta de amor a Deus. Isso acontece na vida do cristão mediante ao relacionamento que ele tem com o Senhor. Isso é consequência de um relacionamento com Deus. Essa vida de dedicação, de santidade, de ser achado perante Deus, né? É claro que isso refletiu perante as pessoas, porque foi dado esse testemunho de que eles eram. Mas isso aconteceu, eles eram diante de Deus, isso aconteceu porque eles tinham um relacionamento com o Senhor. Nós entendemos que quando nós nos relacionamos com Deus, nós conhecemos a Deus
e eu ouvi uma palavra interessante um dia desses que falava sobre o Salmo 23 e que dizia que você conhecer o Salmo do pastor, né, que é o Salmo que fala que o Senhor é nosso pastor, é diferente de você conhecer o pastor do Salmo. Muito mais do que conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, a gente precisa conhecer o Deus da palavra. E essas pessoas, para serem tidas como tementes, retas, elas conheciam a Deus, elas andavam com Deus. E eu creio que é isso que o Senhor nos chama a esses dias. Nós estamos reclusos, estamos na nossa casa, não estamos podendo nos reunir, né, no templo, mas o Senhor tem nos chamado a isso, a esse relacionamento. O Senhor tem nos dado tempo dentro das nossas casas para que nós estejamos buscando a sua presença, para estarmos nos relacionando com Ele e para viver essa postura. Eu lendo essa palavra e vindo isso ao meu coração, me lembrou dos estudos que nós estamos tendo às quartas-feiras sobre santificação, que é uma coisa que precisa partir de nós. O Espírito Santo nos auxilia, né, a desenvolver essas virtudes, mas a postura de decidir ser santo, de ser separado, de ser obediente, é uma postura do cristão, é uma postura do homem. Apesar da Bíblia dizer que nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor em amor. Lá em Efésios 1, versículo 4, a palavra diz que, né, o Senhor nos abençoou, no versículo 3 diz que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E esse em amor, eu entendo que é em amor a Deus, nós sermos santos, separados, termos uma vida de obediência a Deus em amor a Ele. E esse amor, em amor a Ele, né, eu acredito que tendo um relacionamento com o Senhor, tendo uma vida, né, de comunhão com o Senhor. Né? Nós também já ouvimos, através da vida da nossa pastora, que a intimidade com Deus acontece mediante o relacionamento. Né? Eu não posso querer ser íntima do Senhor se eu não me relaciono com Ele. E essas pessoas, elas tinham essa vida, né, de testemunho porque elas se relacionavam com Deus. A segunda coisa que me chamou a atenção é que eles não tinham filhos. Né? Como eu falei, Isabel era estéril e eles já eram avançados em idade. E eu fiquei refletindo nisso, como eu falei no começo, né? Uma situação, de repente, de desonra, de constrangimento, não diante de Deus, mas diante das pessoas. Porque naquele tempo, né, uma mulher ser estéril era um motivo de desonra. Né? Ela não dar uma descendência ao seu esposo. Né? Zacarias era um sacerdote e ele seria um sacerdote que não teria, né, descendência, mas por mais que isso pudesse ser de repente vergonhoso diante dos homens, né, diante de Deus não era. E eles sabiam que essa situação não interferiria no relacionamento deles com Deus, porque eles sabiam quem era Deus, né? Tanto que eles agradavam ao Senhor com a sua vida. Zacarias agradou ao Senhor com o seu serviço, ele tinha o seu foco no reino de Deus, e eu não estou falando simplesmente de desenvolver uma atividade, né, na igreja, eu estou falando de você fazer aquilo que você foi chamado para fazer, e fomos chamados para ser para a glória de Deus. Temos aprendido isso, né, nos estudos da palavra que têm sido ministrados, que nós somos chamados para ser para a glória de Deus. E se nós olharmos, Zacarias, ele fazia parte de uma linhagem sacerdotal. Ele foi chamado para aquilo, ele foi chamado para estar ali oferecendo incenso ao Senhor, né, independente de qualquer circunstância. E ali, na questão dos sacerdotes estarem no templo, eles tinham as turmas, eles tinham os turnos. E quando chegou, naquele momento, coube, né, a sorte sobre Zacarias. Tinham vários sacerdotes, né, mas a sorte coube sobre ele. E quando a sorte coube sobre ele, ele não rejeitou aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Ele foi lá e fez.
independente que a sua oração tinha sido ouvida, independente do que ele tinha alcançado ou não, como desejo do seu coração, ele estava ali exercendo o seu sacerdócio, né, diante do Senhor. E uma coisa que eu achei interessante aqui é que a resposta à oração de Zacarias veio exatamente quando ele estava ali oferecendo o seu serviço ao Senhor, quando ele estava ali, né, exercendo o seu sacerdócio diante de Deus, né? Ele estava ali diante de Deus, oferecendo o seu melhor para o reino de Deus, e naquele momento aconteceu o milagre que ele tanto esperava, né? De repente, com aquela chegada do anjo, ele ficou assustado, como a Bíblia diz que ele ficou, né? Ele temeu, mas o anjo disse que ele não temesse, porque a oração dele foi ouvida. Talvez ele já tivesse orado há muito tempo. Talvez ele tivesse orado naquele instante em que ele estava oferecendo o sacrifício ao Senhor. Isso a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que o anjo disse a ele: a sua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho e porás um nome de João. E aí ele começa a falar sobre João. Nós não lemos aqui, mas você pode depois ler com calma tudo aquilo que ele falou sobre João, né? Quem João seria. Nós vamos ler aqui, né? Acho que a gente tem um tempinho. E terás, a partir do versículo 14, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Ele falou tudo isso sobre João. E a promessa, né, que ele teria um filho e esse filho seria, né, o que está descrito aí na palavra. Antes de falar um pouco sobre essa palavra que foi dita sobre João, né, se a gente prosseguir, nós vamos ver que Zacarias, mesmo conhecendo Deus, no momento que o anjo falou que ele teria um filho e todas essas coisas sobre João, ele pensou, como que eu vou saber isso? Eu e minha mulher estamos avançados em idade. Nós já estamos velhos, não temos condições disso acontecer, né? E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente faz uma oração, o Senhor, mediante essa oração, faz uma promessa, diz que vai acontecer, e por aquilo parecer impossível aos nossos olhos, né? A gente diz, Senhor, mas como que isso vai acontecer? Né? Deus diz, vai acontecer. E a gente diz, como? Não tem como acontecer. E o anjo diz, né, se apresenta para Zacarias e diz que por ele não crer, ele ficaria sem falar até que João nascesse, que foi o que aconteceu, né? Logo depois desses dias, né, que terminou o turno dele, que era de um sábado a outro, então era 8 dias. Depois disso, ele foi para casa, Isabel concebeu, né? João nasceu, a promessa se cumpriu, ele trouxe alegria para as pessoas, né? Ele recebeu o Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe, quando Isabel recebeu a visita de Maria. Se você ler todo esse capítulo, né, é uma história linda falando do nascimento de João e de Jesus. E a gente vê que a promessa se cumpriu. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é essa falta de fé de Zacarias, que acontece também com a gente, né? Muito, mesmo sabendo quem é Deus, mesmo sabendo que Deus faz o impossível. Como sacerdote, Zacarias conhecia a história do povo de Deus, ele sabia que isso tinha acontecido com Sara, né? Mas muitas vezes isso acontece com a gente, porque nós somos seres humanos, né? Mas o Senhor se lembra disso, ele nos perdoa e ele realiza o seu milagre na nossa vida. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é sobre a resposta da oração de Zacarias. O Senhor respondeu à oração dele sobre o pedido de um filho, só que Deus não simplesmente deu um filho a Zacarias. O Senhor, além de dar um filho a Zacarias, né, e talvez Zacarias não esperasse isso, o Senhor cumpriu uma profecia que estava na sua palavra, né, lá em Malaquias capítulo 4, no versículo 5, diz: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível
dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu acredito que naquele momento em que Zacarias estava ouvindo o anjo falar a respeito do seu filho, ele se lembrou dessa profecia, porque eu acredito que como sacerdote ele conhecia as profecias, né? Ele conhecia aquilo que os profetas tinham falado. E ele pode ter pensado, né? Pode ter se lembrado dessa profecia, que o seu filho, ele não simplesmente traria uma descendência a ele não simplesmente honraria, né? O receber esse milagre não simplesmente honraria a vida de Isabel, que era uma mulher estéril, mas esse filho, né? Ele seria o cumprimento de uma profecia do Senhor. Ele seria aquele que abriria caminho diante do Senhor. Ele seria o precursor de Jesus. Ele seria aquele que viria antes anunciando, né, que o Senhor viria. Ele seria aquele que viria ministrando arrependimento, né? Ele viria mostrando quem seria o Senhor. E o que eu tiro de lição para a nossa vida é que Deus responde às nossas orações, né? E como diz lá em Efésios, ele supera as nossas expectativas. Mas ele não supera as nossas expectativas simplesmente para nos honrar, para nos agradar, para alegrar o nosso coração, mas para que o nome dele seja glorificado. E o que eu posso ver aqui é que aquilo que Deus vai fazer acontecer na minha e na sua vida, e seja um milagre, uma salvação, uma libertação, a transformação da sua vida, aquilo que nós temos colocado diante do Senhor e ele sabe. Ele vai fazer. Para quê? Para que isso abra caminho, para que as outras pessoas conheçam o poder, a glória e o amor de Deus. Através daquilo que ele vai fazer nas nossas vidas, as pessoas que estão ao nosso redor, elas verão, elas conhecerão. Isso que vai acontecer vai abrir caminho para que as pessoas conheçam o poder, a glória e o amor de Deus. Para conhecer quem é Jesus, para trazer arrependimento aos corações das pessoas. A palavra diz lá em Efésios, eu vou ler o versículo todo, Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A ele glória. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Não é muito mais. Muito mais abundantemente além. Ele supera as nossas expectativas, segundo o poder que em nós opera. O poder do Senhor será manifesto e as pessoas conhecerão. A esse glória na igreja. O nome do Senhor será glorificado e as pessoas conhecerão a glória do Senhor. E as pessoas conhecerão também o amor do Senhor. Porque nós não somos dignos e aquilo que o Senhor faz pela nossa vida, ele faz por amor. Então creia que aquilo que o Senhor tem prometido a você, ele vai realizar para a glória do nome dele. Mas uma coisa que ficou muito forte no meu coração, foi o primeiro tópico que eu falei, foi eles serem justos diante de Deus. Foi essas virtudes serem geradas em nós, mediante o nosso relacionamento com o Senhor. É isso que o Senhor tem nos convidado nesses dias, a termos relacionamento. Então a reflexão que o Senhor traz ao meu coração é: eu tenho verdadeiramente me relacionado com o Senhor? Como tem sido o meu relacionamento com o Senhor? Deus pode ver essas atitudes na minha vida, Deus pode ver esse posicionamento de estar querendo e buscando ser santo e irrepreensível diante dele em amor, por amor a ele, por amor àquilo que ele fez a mim, por amor
as pessoas, porque aquilo que o Senhor faz na nossa vida, a transformação que o Senhor faz em nós, o Senhor nos usar no serviço da sua obra é para edificação do corpo de Cristo, é para abençoar as outras vidas. Foi isso que uma pessoa falou comigo um dia desses, aquilo que o Senhor nos convida a fazer, aquilo que Ele nos coloca nas mãos para fazer, é para a edificação do corpo de Cristo, é para que vidas sejam abençoadas. Mas como está o meu relacionamento com o Senhor? Como está a minha vida? Como está o meu posicionamento em estar justo, em ser justo? Não está em ser justo, santo e irrepreensível diante de Deus, porque foi diante de Deus que eles assim se posicionaram e diante dos homens isso foi refletido. Que o Senhor possa estar falando melhor aos nossos corações. Eu quero estar orando pela sua vida nessa hora em nome de Jesus. Pai, aqui estamos nós, Deus, diante da tua palavra, Senhor, que tem falado aos nossos corações. Senhor, a testemunho, Pai, dos teus servos, que pela tua palavra nós vemos que foram justos, Senhor, e viviam irrepreensivelmente diante dos teus mandamentos e dos teus preceitos. Que o teu Espírito Santo, Pai, mova o nosso coração, inclina o nosso coração, Pai, a estarmos vivendo, Senhor, desta forma diante de ti. Senhor, nós temos aprendido, Pai, que alcançamos isso, Senhor Jesus, buscando ter um relacionamento contigo. Senhor, que a cada dia o nosso coração seja movido a caminharmos na direção desse relacionamento. Pai, para sermos íntimos de Ti, para conhecermos ao Senhor. Deus, nós não queremos apenas meditar na palavra do Senhor, nós queremos conhecer o Deus que nos deixou esta palavra, que nos ensina, Senhor, a termos um coração como o Teu, que nos ensina a andarmos em santidade, que, Senhor, nos fortalece para andarmos em santidade, porque, Senhor, essa é uma luta que temos de todo dia, da nossa carne contra o Espírito, Senhor, mas nós queremos que o Espírito venha prevalecer em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda porque queremos ser o reflexo de Cristo, queremos, Senhor Jesus, viver conforme a Tua vontade, queremos ser achados assim, Pai, diante de Ti, queremos ser reconhecidos assim no céu, Pai, queremos que o Senhor, assim como deu testemunho de Jó, dê testemunho de nós. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos, porque, Senhor, a revelação disso para as nossas vidas é o Teu cuidado, é o Teu amor, e que nós venhamos nos lembrar que aquilo que o Senhor realiza em nossas vidas, Senhor, vai edificar outras pessoas, vai trazer vida para outras pessoas, vai mostrar Jesus, aleluia, para outras pessoas. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Nessa hora nós vamos estar passando a palavra para a nossa pastora, que vai estar fazendo a ministração da Santa Ceia. Paz, amados, boa noite. Depois de prestarmos a Deus um culto maravilhoso, de termos oferecido a Ele a nossa adoração e de termos recebido a Sua palavra, que alimentou a nossa vida, que nos trouxe fortalecimento para a nossa caminhada. Nesse momento nós vamos entrar num momento tão sublime, que é o momento da celebração da Santa Ceia, que é o momento de nós relembrarmos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nós estamos aqui, nesse momento, com alegria no coração, porque é uma alegria poder estar participando da mesa do Senhor. Nós vamos estar orando nesse momento, purificando as nossas vidas na presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que o homem deve examinar-se a si mesmo, é o próprio homem que se examina. Então nós vamos ter um momento de oração na presença de Deus, logo após nós vamos estar consagrando os nossos elementos. Fecha os teus olhos, e se existe alguma coisa que você ainda precisa deixar no altar do Senhor, para poder participar desse momento tão santo na presença do Senhor, que você faça isso nessa hora, enquanto nós estamos orando. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos à Tua presença nessa hora. Senhor, e nós sabemos que o Senhor é aquele que nos sonda e que nos conhece.
Pai, então, em nome de Jesus, nessa hora nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude a sondar os nossos corações. Senhor, e se existe em nós algum caminho mau, se existe algum pensamento contrário, se existe algo que desagrada o Teu coração, se nós praticamos algo que entristeceu o Teu Espírito, Senhor, ou se existe dentro de nós pensamentos contrários, Senhor, que venha nos levar a pecar, que o Senhor já esteja repreendendo em nome de Jesus, e que tudo aquilo que nós fizemos e que já praticamos como pecado, que nessa hora o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário possa estar purificando as nossas vidas, porque nós cremos que através do sangue de Jesus nós somos lavados, nós somos limpos, Senhor, e temos livre acesso à Tua presença, Pai. Pai, então nessa hora, Senhor, nós queremos confessar os nossos pecados e Te pedir perdão, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é fiel para nos perdoar. Pai, então em nome de Jesus, que nessa hora todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados sejam apagados e que nós sejamos dignos, Senhor, de nos alimentarmos daquilo que simboliza o Teu corpo e o Teu sangue nessa noite, ó Pai. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e já Te agradecemos pelo perdão do nosso pecado. Já Te agradecemos pela aceitação da nossa vida na Tua presença nessa hora, em nome de Jesus. Amém. E nesse momento, amado, que eu estou na minha casa, consagrando esses elementos para a ministração da Santa Ceia. Você também já está com seus elementos, com certeza, sobre a mesa. Durante o culto ele já estava aí com você, né? Você vai estender a sua mão para os elementos. Eu vou estar tocando nesses elementos e você vai estar estendendo a sua mão para os elementos na sua mesa. E nós vamos estar juntos consagrando, porque o nosso Deus é um Deus que se faz presente em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. Então o Deus que está aqui junto comigo nessa consagração, Ele está aí na sua casa, junto com você. Então em nome de Jesus, estenda a sua mão sobre esses elementos e vamos consagrá-lo para a ministração da ceia nessa noite. Pai, mais uma vez em nome de Jesus nós chegamos diante de Ti e agora Te apresentando a dádiva do pão e do vinho. Senhor, e queremos Te pedir que nessa hora o Senhor esteja consagrando para a ministração, Senhor Deus, da ceia, daquilo que representa, Senhor Deus, a sua morte, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, aquilo que o Senhor deixou como ordenança que nós viéssemos a fazer até que o Senhor voltasse, e nós estamos aqui nessa noite cumprindo. Então consagra o pão e o vinho, para que ao ingerirmos esses elementos, nós possamos encontrar força, graça e poder para continuar, ó Deus. Porque nós precisamos disso na nossa vida e na nossa caminhada. E que possamos fazer esse ato com alegria, sabendo que muito em breve nós faremos isso na Tua presença no céu, Pai. Consagra então esses elementos em nome de Jesus. Amém. Com alegria no nosso coração, amado, nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Porque Jesus, na noite em que foi traído, Ele ceou com seus discípulos e Ele pegou o pão, o abençoou, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos. Então, amado, pega um pedaço do seu pão agora e coma com gratidão, porque Jesus moeu o corpo dele para que você pudesse ser sarado. Amém? Comamos. Da mesma forma, ele tomou o cálice e disse: Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, uma aliança de salvação, uma aliança que nos dá a vida eterna. E ele disse que esse sangue foi derramado por todos e que nós devíamos beber, porque ele só beberia de novo do suco da vide quando estivesse conosco no céu. Então, amado, hoje nós estamos tomando desse suco, mas sabendo que um dia, que Jesus está esperando para um dia, o dia em que a sua igreja for arrebatada, Ele fazer isso juntamente conosco. Então, com alegria no teu coração, toma do cálice nessa hora.
agradecendo a Jesus, porque o sangue dele foi derramado e nos purificou dos nossos pecados. Tomamos todos. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Deus, por esse momento de comunhão. Obrigada, Deus, por esse momento, Senhor Deus, em que nós podemos sentir a Tua presença, Senhor, onde nós podemos sentir o Teu mover, onde o nosso coração se alegra, Senhor, porque o Senhor se fez presente aqui, porque o Senhor se sacrificou pelas nossas vidas. Obrigada, Deus, porque nós temos a oportunidade de relembrar isso, ó Pai, enquanto estamos aqui na terra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque nessa mesa há poder, nessa mesa há unção, Pai, e nós te bendizemos nessa noite por isso, Senhor. Muito obrigada, Deus, muito obrigada pela Tua graça, muito obrigada pelo Teu perdão, muito obrigada pela nossa redenção, Pai. Muito obrigada porque temos a certeza que muito em breve estaremos contigo, Senhor, no teu trono, diante do Teu trono, na Tua glória, Senhor, usufruindo de tudo aquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos nessa noite, nós te engrandecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor tem permitido na nossa vida. Nós somos gratos a Ti e te bendizemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Agradecemos a Deus por esse momento, por poder realizar esse momento. Somos gratos a Deus por isso, por poder estar realizando a ceia do Senhor juntamente com os irmãos, através, né, do meio de comunicação, através da internet, mas nós estamos juntos, no mesmo espírito, no mesmo propósito. E nós vamos estar encerrando o culto nesse momento, com a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça infinita do Espírito Santo e que a consolação desse Espírito esteja sobre nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.